Júlia, eu tô no 8º período de Medicina e hoje eu vim trazer aqui pra vocês um vídeo de especialidades que eu faria, que eu não faria e que estão ali no meio termo. Começando com uma que eu não faria. Eu vou fazer logo um combo e falar de 3, que elas têm a mesma justificativa de por que eu não faria. São patologia, anestesiologia e cirurgia, qualquer tipo de cirurgia. Essas 3, pra mim, tem uma coisa em comum, que é pouco contato com o paciente. Pelo menos com o paciente acordado, no caso de cirurgia e anestésio. E pra mim é algo que faz, assim, que é muito importante, que faz muita diferença, é ter esse contato com o paciente, ter a conversa, ter essa relação mesmo médico-paciente. Eu acompanhei algumas cirurgias já, e quando o cirurgião ele entra no bloco cirúrgico, o paciente já está apagado, né? Já está anestesiado. E eu sinto falta disso. Eu pensei no começo do curso que eu ia querer alguma especialidade cirúrgica, mas aí eu me deparar com a realidade, né? Com a rotina, eu percebi que o tempo de consulta, assim, do pós-cirúrgico ou do pré, não era suficiente para mim, para essa relação que eu almejo ter com os pacientes. Algumas pessoas dizem que no internato a gente acaba mudando de opinião, né? Mas aí só se cirurgia me surpreender realmente, porque hoje eu não penso em fazer uma área cirúrgica. E aí cardiologia também não faria. Desde antes de iniciar o curso, eu sabia que não era uma área que eu gostaria de fazer. E depois que eu paguei a disciplina no 5º período, eu tive a certeza. Primeiro, eu sofri muito durante a disciplina, né? Mas eu acho que isso é muito pessoal, tanto do indivíduo quanto da universidade, dos professores, enfim. E também da rotina, sabe? Cardiologia é muito... Se você for pensar no básico dos casos que chegam, é muito hipertensão. Todos os dias você vai atender vários casos que a patologia é hipertensão. E eu não gosto muito dessa rotina meio monótona, sabe? De sempre ter os mesmos casos, de tomar praticamente as mesmas condutas. Enfim, então não é algo que me abra os olhos, né? Assim como endocrinologia. A base da endócrino é diabetes, pé diabético. E apesar de gostar do assunto, do tema, não é algo que eu escolheria pelo mesmo motivo, pela rotina mesmo, que acaba sendo meio recidivante, né? Mais um que eu não faria seria geriatria, e eu explico por quê. Apesar de eu adorar atender os idosos, é uma consulta que demanda muito tempo para ser feita de boa qualidade. Eu não consigo ficar interrompendo as pessoas. Idoso, ele tem muita necessidade de falar, de conversar muito. E eu teria dificuldade de interromper o paciente para dar seguimento à consulta. Então, quando eu atendo um idoso, minha consulta demora praticamente 1 hora. E vocês sabem como é o sistema, né, do Brasil. E a gente não tem tempo hábil para fazer isso. Então eu não conseguiria fazer uma consulta rápida com idosos, por exemplo. E aí, por esse motivo, eu acredito que eu não faria um trabalho de qualidade, não me sentiria bem com isso e por isso eu não escolheria geriatria. Outra que eu não faria é ginecologia e obstetrícia. E aí eu vou botar junto com ela já otorrino. Muita gente vai se perguntar o que é que uma tem a ver com a outra, mas pra mim tem total a ver. Eu tenho problemas com muco, tipo catarro na otorrino, eu me sinto mal. E na gineco e obstetrícia tem muco, exame de toque tem muco, na citologia, né, no exame que a gente faz, que se chama Papa Nicolau popularmente, tem o muco, e isso me dá uma agonia enorme, eu fico enjoada, enfim. E aí não daria pra mim essas 2 especialidades, nem gineco e obstetrícia, que é uma residência só, nem otorrino. Não faria também medicina de emergência. Eu odeio trabalhar sob pressão, agir rápido, pensar rápido.
eu lido com coisas graves, mas coisas que eu tenho a oportunidade de pensar, refletir e agir. Na medicina de emergência a gente tem que fazer tudo muito rápido e isso seria horrível pra mim. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e ficaria muito nervosa com a situação. Medicina do trabalho não faria, acho muito monótono, vamos dizer assim, perdão pra quem quer, mas eu acho meio sem graça, sabe? Não é a medicina que eu espero, não é por isso que eu entrei no curso. Ter esse contato de médico-paciente, de doença, enfim. Por mais que medicina do trabalho tenha, né, lide com isso, mas é diferente a abordagem. Medicina legal não faria, acho muito pesado ter que lidar, além dos casos de óbito, né, de morte violenta, ter que lidar também com casos de estupro, por exemplo, eu acho muito pesado, não faria. Acho um ambiente pesado mesmo. Às vezes que eu fui no IML, se você reparar as pessoas que trabalham lá, elas têm um semblante triste, assim, e aí eu não faria por esse motivo. Nefrologia, não gostei. Não gosto de sistema urinário, não me perguntem o motivo, não gosto, não vai. E aí eu não faria nem nefrologia, nem urologia por esse motivo. Oftalmo, acho a consulta uma especialidade super importante, essencial. Acho que a visão, né, é um sentido importantíssimo, faz a diferença na vida de muitas pessoas. Mas a consulta de oftalmo em si, a rotina, o dia a dia, eu acho muito monótono, muito... O exame oftalmológico eu acho muito chato, pra ser sincera, não vou ser hipócrita aqui. E aí eu não faria por esse motivo. Ortopedia, eu sou delicada demais pra ortopedia, eu acho. Sem cair no clichê, né, de que ortopedista é bruto e tal, não tô falando disso. Pelo contrário, tem cirurgia de ortopedia, você tem que ser bem cauteloso, cuidadoso, apesar de fazer força, mas não é uma coisa bruta que é feita de todo jeito. Mas eu tenho agonia, pena, enfim, de fazer as manobras da ortopedia, eu fico com medo que o paciente sinta dor e eu não me imagino fazendo isso no dia a dia. E radiologia, acho sinceramente muito chato, muito chato. Não faria além da exposição, né, a radiação e tal, e aí não seria uma opção pra mim. Acho que essas 10 que eu separei aqui pra falar com vocês são as que eu não faria mesmo. Mas eu admiro, reconheço a importância de cada uma delas e acho que cada profissional de cada área dessa é essencial, né, para que a medicina funcione e dê certo. Aí eu separei algumas aqui pra vocês que estão no meio termo, assim. Nem eu não faria de jeito nenhum, nem eu faria com certeza. São gastro, hemato, infecto, medicina intensiva, pneumo e pneumo. Essas são as que eu, assim, não tivesse outra opção, eu faria uma delas tranquilo. Porque são todas de clínica, né? Eu acho que a mais diferente é a medicina intensiva, trabalhar em UTI. Mas como eu disse pra vocês, não é uma rotina bem estabelecida, mas também não é uma emergência, um caos, uma correria, né? Então eu faria qualquer uma delas. E aí as minhas favoritas até então alergia e imunologia. Eu gostei muito e ela tá muito relacionada também com pediatria, que foi outra área que eu gostei. Não é a minha opção no momento, porque eu tenho outra que já eu vou falar pra vocês, mas até o período passado eu pensava muito em pediatria, né? Eu gostei muito da disciplina, gosto do dia a dia, tudo, só que eu acho um pouco pesado em relação a você tem que estar disponível o tempo inteiro, né, pros pais, assim. E aí é um ponto que eu acho um pouco negativo. E aí eu faria clínica médica também. Acho uma especialidade bem completa, né, que vê o indivíduo como um todo inteiro, vê todas as áreas, assim, e tenta resolver os problemas básicos, assim como medicina da família e comunidade também. Acho que os dois caminham juntos, né? O que vai mudar basicamente é o local de atuação, a questão social,
de família, enfim. Mas eu faria qualquer uma das duas, clínica médica ou medicina de família e comunidade. Acho especialidades super importantes para, principalmente, prevenção de doenças, né? E não a cura em si. Dermato, eu gostei muito. Porém, um ponto importante que me faz pensar em não fazer é o custo dos tratamentos. Acho que em dermato tem muito tratamento que não é acessível para a grande parte da população. Acho que todo mundo aqui já teve a oportunidade de ir para um dermato e ele passar uma pomada, um creme, uma loção. E quando você vai na farmácia é uma coisa absurda, né? Caríssima. Eu lembro que uma vez eu fui pra dermato e eu tinha várias queixas pequenas, sabe? E aí fui falando. Daí ela chegou, foi bem sincera pra mim e falou assim: Ó, Júlia, vamos com calma, a gente resolve um de cada vez. Porque se você for na farmácia comprar tudo que você precisa, você vai deixar seu rim lá. Ela até brincou assim. E é verdade, os medicamentos, o tratamento de dermato são muito caros. E eu não quero fazer uma medicina só para uma parte da população, sabe? Eu quero fazer uma medicina que seja acessível a todos. Então, quando eu penso em dermato, eu fico meio receosa em relação a isso. E aí, hoje, não é a minha primeira opção, mas é uma especialidade que eu gostei bastante. Neurologia, gostei, acho muito interessante. A rotina eu acho legal, muitos casos diferentes, envolve pesquisa, que é uma coisa que eu gosto muito desde sempre, então eu faria. Psiquiatria, muito interessante, acho que você tratar de algo que não é visível, não tem uma lesão física, eu acho isso muito interessante, sabe? Mas o nosso sistema acho um pouco precário em relação à psiquiatria, a forma como as pessoas são tratadas e, enfim, é muito difícil. Eu acho que eu não aguentaria por esse motivo. Por conta do dia a dia mesmo, do sistema, basicamente. Reumato eu faria, porque também tem muito isso de investigação, de pesquisar. Não é algo muito óbvio. Nem todo paciente que chega na reumato você consegue estabelecer um diagnóstico assim de primeira. Então eu gosto disso, dessa investigação, da pesquisa, assim como neurologia também. E as minhas favoritas eu deixei por último. Quem aqui me conhece, desde o início do curso eu sou apaixonada por genética médica. Todas as minhas pesquisas, basicamente na faculdade, foram envolvidas com genética médica, PIBIC, fui monitora de genética, enfim, eu gosto muito, muito. Porém, não tem residência em Recife, que é onde eu quero fazer, nem perto. A mais perto que tem é em Salvador e mesmo assim é muito longe. Isso é um ponto negativo pra mim, porque quando eu acabar a faculdade aqui, eu quero voltar pra Recife, ficar perto da minha família, do meu esposo, construir a minha família, né, a nossa família, enfim. E aí eu não queria ir pra longe. Genética conta com um ponto negativo por esse motivo. E aí a minha escolha no momento, quem me acompanha no Instagram já sabe, é oncologia clínica. Até o período passado eu tava um pouco perdida, assim, porque eu sabia que eu gostava de genética, mas não era uma opção pra mim, pelo motivo que eu já expliquei. Eu gostei de pediatria, mas não era algo que fazia brilhar meus olhos, assim, né? É uma coisa que, eu gosto, mas ainda não é isso. Eu lembro que até meu esposo brincou comigo, porque eu falei isso, que gostava, mas que tava esperando algo que me empolgasse mais. E ele falou pra mim assim, você tá esperando que você vai ver um paciente e seus olhos vão brilhar e vai sair borboletinhas, tipo, isso não vai acontecer, não é plausível, né, essa ideia. E aí a gente ficou rindo e tal, eu disse, vou esperar minhas borboletas. E esse período, quando começou a oncologia clínica, no primeiro ambulatório que a gente teve, eu vi as borboletas voando, basicamente isso. Eu me encantei, assim, desde o primeiro dia. E eu lembro que a minha mãe falou, Júlia, mas antes de você entrar no curso, você já falava que queria ser oncologista. E eu lembro que quando eu era pequena, realmente, pequena adolescente,
eu dizia que queria fazer oncologia pediátrica. Hoje, eu acho que eu não optaria pela oncopediátrica, e sim pela clínica, ou seja, de adulto. Mas a oncopediátrica também mexe meu coraçãozinho. Quando eu vejo uma criancinha lá com câncer, eu fico... Ih, será que eu quero pediátrica ou não? Mas enfim, minha opção hoje é oncologia clínica. É meu top 1. E eu sou apaixonada por essa especialidade. Quem tem ambulatório comigo, né? As pessoas no meu grupo, todo dia de ambulatório de oncologia diz, Júlia, realmente chega a ter o olho brilha quando tá atendendo, né? Apesar de ser uma especialidade muito, muito, muito difícil, é muito triste, não, às vezes, né? Às vezes também é um sentimento de gratidão enorme você ver a pessoa fazendo uma última quimioterapia, ver a evolução, um paciente melhorando, é muito bom, muito gratificante. Mas quando você vê que um paciente tá piorando, que o tratamento não é curativo, e sim paliativo, enfim, é difícil, né? Eu vi esses dias uma palestra sobre cuidados paliativos que ele falava justamente isso, que médico é formado para curar. A gente passa anos na faculdade, residência, enfim, e sai prontos para tratar a doença e curar. Mas às vezes o que o paciente precisa não é dessa certeza de cura, é do cuidado. O paciente precisa que a gente cuide dele, mesmo que não seja com a intenção de curar, mas que a gente dê uma boa qualidade de vida para ele. E eu acho que a oncologia é muito disso. Inicialmente a gente tenta uma cura, normalmente, mas chega num determinado ponto que você percebe que não dá mais. E aí você, enquanto médico, tem o dever de dar um stop, né? Tipo, vamos parar com esse tratamento, não tá mais fazendo bem. E aí, a partir daí, vamos cuidar, vamos dar uma boa qualidade de vida para esse paciente. E eu acho isso incrível, de você, enquanto médico, abrir mão do seu ego, assim, do egoísmo mesmo, porque isso vai ferir sua autoestima, né? Dizer, eu falhei enquanto médico porque eu não vou conseguir curar esse paciente. E não é uma falha, é bom isso é bonito, você abrir mão desse seu egoísmo para favorecer a qualidade de vida do seu paciente, sabe? Eu acho que todo mundo sai ganhando aí. Nenhum paciente vai sofrer de forma desnecessária, de você fazer tratamentos que vão piorar a qualidade de vida dele. E você, acho que cresce enquanto pessoa, enquanto indivíduo, assim, de saber estabelecer os limites. E aí eu acho isso muito, muito importante, muito interessante. Muito importante também, acho que tem mais pessoas que são empáticas na oncologia, que realmente se importam com a vontade do paciente, com a qualidade de vida dele, sabe? Acho que às vezes falta um pouco disso também na medicina. Enfim, gente, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer uma dessas especialidades e que eu possa responder para vocês, podem mandar aqui nos comentários ou podem mandar lá no Instagram. Eu sempre respondo todo mundo. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aí no canal, deixem o seu like.